Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa meditação do Santo Evangelho do Dia, neste sábado, dia 26 de julho. Que o Senhor abra os olhos da nossa fé para contemplarmos as maravilhas do seu reino. Você já esteve diante de algo extraordinário, mas não percebeu? Acontece todos os dias. Pessoas passam por milagres sem ver, ouvem palavras de Deus sem escutar, vivem na presença do sagrado completamente cegas. Jesus fala hoje sobre um privilégio que você talvez nem imagine que tem, um presente que gerações inteiras sonharam receber e nunca receberam. A palavra hoje é um despertar. Jesus abre nossos olhos para vermos o tesouro que está bem na nossa frente. Hoje meditamos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos revela uma bem-aventurança que talvez não compreendamos completamente, mas que deveria nos encher de gratidão e espanto. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Jesus está falando de um tipo especial de visão, de uma audição que vai além dos sentidos físicos. Está falando dos olhos da fé, dos ouvidos do coração, da percepção espiritual que nos permite reconhecer Deus em nossa vida. E então, ele faz uma afirmação que deveria nos deixar sem fôlego. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Imagine isso. Abraão, que caminhou com Deus e recebeu suas promessas. Moisés, que falou face a face com o Senhor. Davi, que compôs os salmos mais belos. Isaías, que teve visões do trono celestial. Todos eles sonharam com este momento que você está vivendo agora. Eles ansiaram ver Jesus, ouvir suas palavras, estar em sua presença e não puderam. Viveram na esperança, morreram na expectativa, sonharam com que você tem acesso todos os dias. Meus irmãos, vocês percebem o privilégio imenso que é estar aqui, neste momento, ouvindo as palavras de Jesus? Não estamos apenas lendo sobre ele, estamos encontrando com ele. Não apenas estudando sua doutrina, estamos sendo ensinados por ele. Mas Jesus fala especificamente dos olhos que veem e ouvidos que ouvem, porque nem todos que olham enxergam, nem todos que escutam compreendem. A diferença não está na capacidade física, mas na abertura do coração. Quantas pessoas hoje têm acesso às mesmas palavras de Jesus que vocês têm, mas permanecem cegas? Quantas ouvem o Evangelho, mas não escutam sua voz? Quantas estão na presença do sagrado, mas não percebem? A percepção espiritual não é questão de inteligência ou educação. É questão de coração aberto, de alma sedenta, de espírito humilde, que reconhece sua necessidade de Deus. São Tomás de Aquino disse que toda a sua ciência era como palha diante da contemplação de Jesus, porque há conhecimentos que só se adquirem de joelhos, verdades que só se enxergam com olhos lavados pelas lágrimas da conversão. Se hoje vocês estão aqui, se sentem sua alma se movendo com estas palavras, se reconhece a voz do pastor em meio ao desbarulho do mundo, então são privilegiados, de uma forma que mal imaginam. Cultivem essa percepção espiritual. Na oração silenciosa, abram os ouvidos para escutar Deus falando. Na contemplação da natureza, exercitem os olhos para ver seus sinais. No encontro com os irmãos, desenvolvam a sensibilidade para reconhecer sua presença. Quando estiverem na missa, lembrem-se,
vocês estão vendo o que Abraão desejou ver. Quando lerem as Escrituras, recordem, vocês estão ouvindo o que Moisés ansiou ouvir. Quando orarem, saibam, vocês têm acesso direto àquele por quem os profetas tanto ansiaram. Não desperdicem este privilégio com distrações, com pressa, com superficialidade. Cada momento de encontro com Jesus é um tesouro que gerações inteiras desejaram possuir. E se hoje os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem, lembrem-se, vocês têm a responsabilidade de ajudar outros a enxergar, de ecoar o que ouviram, de compartilhar o que contemplaram, porque privilégio traz missão, e graça recebida deve se tornar graça compartilhada. Vamos então nos colocar diante daquele que abre os olhos dos cegos e desentope os ouvidos dos surdos, pedindo que mantenha sempre aguçada nossa percepção espiritual. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por nos conceder o privilégio de ter olhos que veem e ouvidos que ouvem os mistérios do Teu reino. Obrigado porque nos deste acesso direto à Tua presença, às Tuas palavras, ao Teu amor. Perdoa-nos quando desperdiçamos este presente imenso, quando passamos por Ti sem Te ver, quando ouvimos Tua voz sem Te escutar. Perdoa nossa falta de reverência diante do sagrado, nossa pressa que nos impede de contemplar. Mantém sempre aguçada a nossa percepção espiritual, que nossos olhos não se acostumem com o milagre da Tua presença, que nossos ouvidos permaneçam sensíveis à Tua voz em meio ao barulho do mundo. Desenvolve em nós a contemplação que enxerga, a oração que escuta, a fé que reconhece Teus sinais. Que saibamos ver-Te na Eucaristia, ouvir-Te nas Escrituras, encontrar-Te nos irmãos. Ajuda-nos a usar este privilégio com responsabilidade. Se vemos, que ajudemos outros a enxergar. Se ouvimos, que ecoemos Tua palavra. Se contemplamos, que compartilhemos nossa experiência. Que nunca percamos o espanto diante do que vivemos, a gratidão pelo que recebemos, a reverência pelo que contemplamos. Que sempre nos lembremos, somos privilegiados além do que imaginamos. Amém. Que o Senhor Jesus, que abre os olhos dos cegos e desentope os ouvidos dos surdos, mantenha aguçada a tua percepção espiritual para veres sua presença e ouvires sua voz. Que Ele te conceda a graça da contemplação que transforma e te faça instrumento para que outros também vejam e ouçam. Que o Espírito Santo desenvolva em ti os olhos da fé e os ouvidos do coração, e que Maria, que guardava e meditava todas as coisas, interceda por ti. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se hoje seus olhos se abriram para ver o privilégio de estar na presença de Jesus, ajude outros a enxergar esta graça. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma reflexão e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa abrir os olhos da fé para contemplar Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que você cultive sempre a percepção espiritual que vê e ouve o sagrado, e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Cristo é tudo, fora dele, nada.